Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Voltei, amor. Dia 28, terça-feira. Bom dia, Stanley. Que ainda te quero, te quero. E aí, Mora? E esse sambinha? Ah, que espetáculo! Bom dia, nega! Bom dia, Celina! Bom dia, Cecília! Bom dia, Ana Tereza! E aí, Celina, conheceu a Amanda? A Amanda, ela dá aula aqui no espaço, também aqui em casa. Ontem à noite tive aula com ela. Bom dia, Carla! E esse samba aí, gente? Que espetáculo! Adoro um sambinha. Eu tenho um pezinho na cozinha. Não é fácil de viver. Bom dia, Grazi. E aí, nega, tudo bem? Bom dia, Eliana. Esse aí é o Trio Mocotó, um dos precursores do samba rock no Brasil. Essa música é Voltei, Amor. Bom dia, Natalina. Trio Mocotó é maravilhoso. Isso é de 1970, mais ou menos, a época que o samba rock explodiu, né, com Jorge Ben, a galera assim. Bom dia, Kátia. É um espetáculo. Sim, ela me falou que estava lá com o André Oliveira, eu acompanhei. Eu já fui palestrar também com ele nesse curso. Bom dia, Deni. Bom dia, Isis. A nega diz ali, tudo bem, bastante trabalho. É isso aí. Bom dia, mãe. É isso aí, ó. Começando com esse sambinha do Trio Mocotó, samba rock. Bom dia, Raquel. Bora lá, gente? Então é isso, vamos seguir. Muita coisa acontecendo, muitas dinâmicas. Final do ano, né? Todo mundo está enlouquecido com muito trabalho, mas a gente tem que lembrar de respirar, praticar yoga, praticar meditação. Tem que continuar praticando. Independente do tempo, em qualquer situação. Sempre praticando. O mundo está mudando, gente. Está vindo um novo mundo aí pela frente. Bom dia, Rosana. Os próximos 10 anos, esse mundo que a gente conhece não será mais o mesmo. Bom dia, Ângela. Muitas coisas vão mudar. Já estão acontecendo. E aí quem tiver um processo de serenidade e lucidez é o que vão conseguir se manter, né, Paty? Patrícia Japiaçu está ali, ó, sempre inovando com milhares de cursos que ela vai promovendo. Então o que acontece? Se nós não conseguirmos nos manter lúcidos nesses tempos em que estamos vivendo, nós vamos sucumbir à loucura total, assim, porque o mundo vai mudar. Gente, escrevam o que eu estou dizendo. Essa live talvez nem exista mais daqui, nem vai existir mesmo. Mas daqui a 10 anos o mundo vai estar completamente diferente por causa das inteligências artificiais. Quem está acompanhando isso, tem acompanhado muito de perto isso. Estou vendo a mudança, assim, o cenário está mudando. O cenário político, o cenário econômico, o cenário das relações comportamentais. Então existe um processo de economia comportamental que está mudando em função disso. Bom dia, Fran. E como é que a gente vai lidar com todos esses aspectos, né? Desses lugares em que a gente não vai conseguir penetrar, talvez, com o budismo ou com a nossa lucidez? Como é que eu me mantenho sereno frente a tudo isso? Tá aí, ó, tem um monte de gente aí para auxiliar. Aí tem a Paty, tem a Natalina, tem uma galera que entrou, que agora não vou lembrar de toda, a Celina, né? Essa galera tá aí para ajudar. Olha... E quem tiver esse aparato vai se dar bem nesse momento. Escreva o que eu estou dizendo, é uma profecia. Aí nós estamos aqui, ó, a lógica da fé.
editora Lúcida, letra Elizabeth Nangiel. Aí ela vai dizer assim: não faça disso uma coisa. É o que está dito aqui. Não faça disso uma coisa. Isto não está em nenhum mapa. Lugares de verdade nunca estão. É uma frase do Herman Melville. Em nossa primeira investigação, vamos procurar por algo que tenha a qualidade da singularidade. Ou seja, por algo que não seja composto por partes. Então vocês lembram ontem, né, a gente falou sobre as 3 formas de olhar para as coisas. Uma delas é ver que as coisas são compostas, elas não são singulares. A outra é a impermanência. Né? Então nós vamos começar pelas partes. Ela vai explicar cada uma delas aqui. Você pode perguntar, por que alguém gastaria seu precioso tempo buscando por alguma coisa singular? Que propósito tem isso? Me passam muitas coisas na cabeça quando eu falo isso. Que propósito tem isso? Se nós não pensarmos de uma forma de conseguir descortinar por partes, nós nos deixaremos levar pela parte negativa do processo heurístico. O que é o processo heurístico? O processo heurístico são respostas, são validações que a gente busca de forma cognitiva, mas que são racionais no nosso cérebro, nas nossas informações, só que elas são atalhos de caminhos e que são com muitos riscos às vezes. O processo, a parte positiva é que a gente tem respostas rápidas, o negativo é que a gente tem respostas rápidas. Entenderam? Então quem ganha nessa etapa, quem estiver praticando meditação, praticando a contemplação, praticando yoga, que também ajuda, mas não necessariamente nesse caso. Bom dia, Luciane. Mas sim, ajuda muito. Vai conseguir ter um processo heurístico de respostas cognitivas, racionais, de atalhos com riscos, mas só que com uma vantagem. Nós temos a vantagem de ter um processo heurístico mais determinado. O processo heurístico ele é dividido em 3 partes: a procura, a não procura e a decisão. Na decisão, nesse intervalo de não procura, por exemplo, nós praticantes de meditação temos uma vantagem de 25 milésimos de segundo, que é o tempo que a gente diz vai ou não vai. Esse processo ele ele é de muito risco. Já as pessoas que não praticam geralmente vão para o lado heurístico negativo. Como é que eu posso traduzir esse não é um ensinamento do budismo, é um ensinamento da economia comportamental, da economia de Polya, riscos de incerteza. É o momento que vai dar merda. Entenderam? É o resumo budista, vai dar merda. E aí tu acaba fazendo igual, tu pega e fala, tu pega e age, tu pega e... Quem já passou por isso? Aí depois que faz, o que eu fiz? Bom dia, Janara Dalpian. Então é isso, entenderam? Gente, a gente tem que estar muito ligado, muito ligado. Quando usamos a linguagem para descrever o mundo, seja ele nossos pensamentos, sentimentos, percepções ou objetos, com frequência nos referimos a eles nominalmente como coisas. Por exemplo, um iPhone, o sol, amor, um momento no tempo, eu, uma surpresa, um problema, um inimigo, um herói, um átomo, uma reação, um momento de êxtase, uma circunstância. Uma coisa, por definição, apenas pode existir em um dos dois modos. Tem de ser uma única coisa ou muitas, singular ou plural. Tá aí, tá vendo? A Paty vai dizer ali: riscos de incerteza, quando vem pela porta de trás e nos engole. Exatamente. Os riscos de incerteza. Mas por outro lado, né, a gente tem que correr risco. Uma coisa, por definição, apenas pode ter essas 2 formas. Tem que ser uma única coisa ou muitas, singular ou plural. Quando usamos termos como uma floresta, uma manada de alces, um enxame de abelhas ou uma massa de energia, nós estamos basicamente agrupando uma coleção de várias coisas singulares em uma
uma única coisa geral. É verdade que nós percebemos e absorvemos todas essas coisas por meio dos nossos sentidos, de uma maneira não conceitual. Mas no momento em que começamos a conhecê-las e atribuir-lhe rótulos, elas se tornam ou uma única coisa singular ou muitas coisas. Tais coleções de experiências são conhecidas na tradição budista como agregados. Quem é que lembra aí o que são os agregados? Quais são os 5 agregados? Tem um nome sânscrito para isso. Bom dia, Gracia. Nem lembro. Skandhas. E em tibetano é pumpo. Não sei nem pronunciar. Não? É pumpo. Pumpo. Por sinal, desligar contra o Rinpoche chama os biscoitos densos e embatumados que eu faço de pumpos. Sim, pode ser que eles sejam um pouco duros à primeira mordida, então é possível supor que eles não podem ser partidos, mas eu lhe garanto, eles são compostos de muitos ingredientes saudáveis, como ovos, farinhas de amêndoa e semente de linhaça. Agora é uma receita. Juntar e nomear não é necessariamente um problema. Rótulos são de fato úteis. Claro, rótulos são importantes, né, gente? Mas o ponto aqui é entender que a natureza das coisas sempre permanecerá livre das restrições dos rótulos que você lhes atribui. Então eu bato, acho que desde que eu comecei a live, eu bato muito em cima dessa questão dos rótulos. E chega a ser chato, até porque eu falo isso todos os dias, né, desde que começou a live. Nós temos que ter cuidados com os rótulos. Porque não é simplesmente eu dizer que isso é uma caneta. Não é simplesmente dizer isso. É eu aceitar que isso é uma caneta. Quando eu aceito que isso é uma caneta, eu estou preso a uma armadilha do meu cérebro. Vocês conseguem compreender isso? Ao mesmo tempo, eu tenho que ter a liberdade de perceber. A mente luminosa é aquela que percebe que isso também pode ser uma caneta. Ela pode ser um peso, ela pode ser... posso enrolar coisas nela, posso fazer qualquer coisa com ela. Né? Jogar em alguém. Mas é uma caneta, mas não é uma caneta. Eu tenho que sempre lembrar meu cérebro com essa brincadeira, que é uma brincadeira séria. Porque se eu não fizer isso, eu me aprisiono. Se eu não fizer isso, eu aprisiono a mim e aos outros. Eu aprisiono o outro dizendo que ele é meu namorado, minha namorada, meu. Entenderam? Que esses pensamentos são sólidos, são meus pensamentos. Bom dia, Grazi. Eu me aprisiono quando eu digo que eu sou depressivo, que eu sou ansioso, que eu tenho síndrome de pânico. Então, quando eu digo isso, eu aprisiono. Quando eu digo que aquela é minha esposa, meu, eu aprisiono a pessoa. Quando eu digo qualquer atribuição a um filho, você é isso, você aprisiona. Então, quando eu estou lidando com os aspectos de meditação analítica, eu olho para isso através do aspecto da luminosidade da mente. Eu estou vendo a mente criar. Isto é uma caneta, mas não é uma caneta. Aí ela pode ser qualquer outra coisa. Nós temos que ter isso constantemente. Você diz, mas isso parece simples. Simples para quem está nesse canal aqui agora. Para muitas pessoas que não vão acessar esse canal, ou qualquer outro canal budista, canal do Dharma, elas não pensam assim. Elas vão dizer, não, isso é uma caneta. E acabou. Não acreditam? Como é que vocês acham que surgiu o nazismo? Um processo de não luminosidade da mente. Isso é isso, e acabou. Como é que surge o fascismo? Como é que surge a extrema direita? A extrema esquerda? Extrema. Não. As duas, né? Extremos. Através de um processo de não luminosidade da mente. Então, a gente tem que treinar. É muito grave isso. A gente tem que treinar. Vou dar mais exemplos. Eu vou incomodar vocês com isso. Vocês que têm filhos aí. O pai está dizendo. A mãe está dizendo. O pai sabe. Opa, o pai sabe. A mãe sabe o que está falando. Eu disse pronto.
Olha quantas coisas que a gente determina, que a gente acha que é só uma verbalização. Quando eu digo, eu disse pronto, isso tem que ser assim, eu estou dizendo, acabou a minha luminosidade da mente. Olha, como é que o budista vai dizer? Bom, dentro do que se apresenta, dentro de determinadas causas e condições, isso está se formando dessa maneira. Então, dentro disso, eu posso dizer que isso é isso. Ter esse cuidado. Olha, é isso aí. Isso vocês vão usar onde? Educação de filhos, relações de empresas, negócios. Eu vou dar uma palestra semana que vem para os diretores do Sicredi no Brasil. E para os CEOs, né, para a turma, para a galera do Sicredi. E estou me preparando para isso. Como que eu vou falar para uma turma da economia sobre meditação? Como é que eu vou juntar a economia e a meditação? Como é que tu faz isso? Através desse processo, dentro dessas causas e condições, o que se apresenta é isso. Entenderam, gente? Então, quando eu digo juntar e nomear coisas, quando ela diz, né, a Elizabeth, a Lama, juntar e nomear coisas não é necessariamente um problema. Rótulos são de fato úteis. Mas o ponto aqui é entender que a natureza das coisas sempre permanecerá livre das restrições dos rótulos que você lhes atribui. Bom dia, Silvia. Pensamentos não lhe oferecem acesso direto à realidade. Eles são impressões ou retratos rápidos retirados do mundo que você encontra com seus sentidos. Então essas impressões que a gente vai apreendendo do mundo, de apreensio, né, de apreender do latim, né, que eu apreendo do mundo, ele tem uma base. A primeira vez que essa palavra apreensio foi usada foi pelo Kant, né, no seu processo da razão pura. E ele vai trazer esse processo assim, como é que eu apreendo do mundo? Eu apreendo a partir de uma base. Bom dia, Laura. Eu apreendo a partir de uma base. Que base é essa? Aí o budismo entra e diz, que base é essa? É muito legal quando tu junta tudo isso. Que base é essa? Essa base, ela pode mudar? Pronto, ela vai mudando, vai alterando. E se essa base mudar? É a pergunta que se faz no budismo. Na economia comportamental também vai se fazer essa pergunta. Na economia psicológica, na economia de relações, né? No processo de relações. E se essa base muda? O mundo muda ou a forma de eu ver o mundo? E se eu mudo a forma de ver o mundo, esse mundo muda? Essa foi a pergunta que a Tânia Singer fez. Ela fez 3 perguntas. Uma delas foi essa. E se eu mudar a forma de ver o mundo, esse mundo também muda? Muda. E aí, pá, né? Esse processo todo vai mudando. Porque o mundo, as únicas coisas que são fixas, gente, fixas não permanentes, mas fixas, são as leis da física. Tu não consegue mudar uma lei da física. Não tem como tu mudar. Tu tem que tentar entender como é que ela reage, porque ela está o tempo todo em constante transformação. Qualquer elemento que surja novo, ela muda. Então são as leis da física. Agora, uma economia comportamental, que são as formas que nós nos comportamos, vão mudar de indivíduo e grupos o tempo todo. E isso é importante porque eu vou vendo a realidade mudando constantemente à minha frente. Mas a questão é, onde é que entra a meditação e o fato do que nós estamos lendo aqui? O que muda? Muda aquele que está vendo. Que ele tem uma base em que essa base ela não está contaminada. Está muito contaminada, né? Mas a gente procura dizer que não está. Para olhar para o mundo, descortinar esse mundo. Estão vendo a importância da meditação? A meditação pode mudar o sistema todo. Pensamentos não lhe oferecem acesso direto à realidade. Eles são impressões ou retratos rápidos retirados do mundo que você encontra com seus sentidos. Eles são como mapas, representações abstratas de um vasto território de expressões que surgem mutuamente. Muito legal essa história do mapa, porque o mapa não é o lugar, né? O mapa não é o lugar. O mapa é a forma que tu encontra, o app que tu usa para chegar em determinado lugar. Imagine que você tivesse um mapa para fazer uma trilha pelas montanhas. Ao chegar ao ponto de partida, você não estaria esperando que o mapa guardasse alguma semelhança com o terreno em si. É verdade que o mapa pode lhe mostrar como navegar pela trilha. Bom dia, Gabi.
Mas, diferentemente do desenho unidimensional de seu mapa, a trilha que você irá encontrar de verdade seria um lugar vibrante e fervilhando de vida. Você veria pássaros, enxames de inconvenientes, mosquitos, rochas, gramas, espinhentas e flores silvestres. Você descobriria lugares com sombra para descansar, mirantes e atalhos. Você iria inspirar o aroma dos pinheiros e sentir a brisa na pele. O mapa é a descrição, não o descrito. À medida que começasse a andar pelo território no qual o mapa se baseia, você talvez se perguntasse se o pinheiro não poderia também ser visto como um mapa. Não é o pinheiro, simplesmente um rótulo que você atribui a um conjunto de partes. Tronco, galhos, carumas, nunca ouvi esse termo, pinhas e outros. E se você isolar qualquer uma dessas partes das outras, digamos a pinha, você descobrirá que parte por si mesma é também um conjunto de outras partes, pétalas, sementes, castanha do pinheiro e um miolo composto por fibras individuais. Então a gente vai decompondo as coisas, né, no processo, né, de decomposição das partes. A pinha seria revelada como um mapa, ou uma designação sobrepostos ainda uma outra coleção específica de elementos. A física faz muito isso, né? A matemática faz muito isso. Os sistemas métricos fazem isso. Você percebe para onde isso nos leva? Você pode continuar a aplicar a mesma lógica à menor partícula visível ao olho nu, e depois até mesmo em nível atômico e além dele. O Buda fez isso. Tem uma prática que é no Sutra, que eu não lembro o nome, que obviamente eu não vou lembrar de todos os nomes de todos os sutras, mas tem uma... Tá, vou lembrar. Não vou lembrar. Esse sutra ele vai dizer que o Buda vai decompor o corpo em muitas partes, em inúmeras partes. Ele começa olhando para a cabeça, mas e aí, de onde é que está a cabeça? Aí ele vai dizendo, os olhos são a cabeça, o nariz são a cabeça. Ele vai decompondo, até que a gente não veja mais o corpo, né? Ele faz essa prática porque um dos monges, não me lembro qual deles, faz uma pergunta para ele sobre, ele estava sentado e chega uma princesa, muito linda, maravilhosa. E aí estava lá um dos monges, além do Ananda tinha mais um. E ele diz, mas o Buda não ficou venerável, não ficou encantado com a beleza da princesa? Aí o Buda começa a decompor a moça. Fica um nojo, né? Aí as fezes, a urina, o sangue. Onde é que está a beleza? Onde é que tá? Claro que existe a beleza, né? O rótulo existe porque é importante. Mas o Buda faz isso, para eles não olharem somente a aparência. Claro que ele estava mostrando para eles não ficarem presos àquilo. E aí não consegue ver o resto. Então a gente vai olhando. Novamente, por que fazer isso? Uma vez eu fiz isso com os alunos em aula. Mostrei com vários vídeos, assim, fui decompondo o corpo. Nossa, tu lembra dessa aula, Negão? Tu estava nessa aula. A gente foi decompondo partes do corpo, assim, foi passando imagens e decompondo. Foi bem nojento. Você percebe para onde isso nos leva? Você pode continuar a aplicar a mesma lógica à menor partícula visível a olho nu e depois até mesmo nível atômico e além dele. A nega diz que lembra, assim, claro. Essa aula a gente nunca mais vai esquecer, né? Foi nojento. Até eu fiquei... De fato, isso tudo sugere que para ser possível, isso faz uns... Olha, brincando, uns 6 anos atrás, no mínimo. Para ser possível analisar uma coisa, basta que você consiga determinar sua presença. Se a coisa é grande ou pequena, material ou imaterial, isso não faz diferença alguma. O que nós estamos questionando aqui é a noção de coisitude, que se origina de ver as coisas como completas, inteiras e inviolavelmente singulares. Muita coisa, né? Como tem coisa para a gente estudar. Vamos fazer uma prática? Vamos alongar um pouquinho.
Façam pequenos movimentos. Talvez com a cabeça, com os ombros, o que o corpo pedir nesse momento. Alongando a coluna, alongando o pescoço, mantendo uma presença de atenção. Essa é a primeira parte. Trazendo a mente para o corpo. E se sentir necessidade, fazendo uma inspiração profunda pelas narinas e soltando pela boca num suspiro. Veja a diferença quando solta pela boca. Quando eu solto pela boca, eu ativo o sistema nervoso parasimpático, libero ocitocina, liberando prazer no corpo. Eu destravo a amígdala cerebral dizendo está tudo bem. Eu retiro o aspecto de medo, de atenção por medo, da nossa forma reptiliana. Várias coisas acontecem quando eu respiro, inspiro e solto pela boca. Eu ativo o meu campo de segurança. De sentir-me segura, seguro. Apenas com esse pranayama, essa técnica respiratória simples de soltar o ar. E aí eu simplesmente relaxo a minha observação nesse estado de estar respirando por alguns instantes. Eu observo a respiração. E eu começo a entender a segunda parte, que é sobre impermanência. Se antes eu estava de uma forma, como é possível agora, alguns segundos depois ou minutos, eu estar de outra? O que mudou? Eu começo a perceber que o tempo lá fora continua o mesmo, que as minhas obrigações do dia continuam as mesmas. O que mudou? Talvez você tenha percebido e respondido para si mesma que o que mudou foi o posicionamento da minha mente. Em que base ela se solidificou agora? Eu começo a aprender que as coisas podem mudar e mudam constantemente. Basta eu me reposicionar. A capacidade de se reposicionar constantemente.
Vejam se é possível aplicar isso hoje, a prática de meditação, dessa prática, essa técnica, durante o dia hoje, em qualquer situação que vocês estiverem. Quando vocês estiverem numa reunião, quando estiverem numa relação pessoal, qualquer coisa, uma relação consigo, reposicionem a base da mente. Veja se é possível fazer isso em 3 minutos, em 1 minuto, reposicionando, lembrando. Reposicione o corpo, a respiração e a base mental, ela se modifica. Quando eu modifico, eu começo a olhar o mundo de uma forma diferente. Entenderam? É super, super útil para o dia a dia. E os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem então aqui a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã, quarta-feira.